Fala, gente! Vocês estão bom? Começa agora o Pod Queijo em Alagoa, o seu podcast sobre a cultura queijeira em Alagoa, com esse verdadeiro ouro da nossa cultura, o queijo artesanal de Alagoa. Prazer, eu sou o Miguel. Alagoa foi descoberta em 1722 pelos bandeirantes que vieram em busca de minérios e quando chegaram aqui encontraram uma imensa lagoa, do qual o nome da cidade se origina. Mas era uma imensa de uma lagoa, com uma estimativa de 30 metros de profundidade. Com isso, a mão de obra que eles tinham na época era mão de obra escrava. Então eles colocaram os escravizados para escoar toda a água da lagoa em 1744, sobrando apenas o rio qual abastecia ela, a área onde ela ficava e a Pedra Furada, que hoje é a entrada da cidade. Aqui viviam povos originários como os Caxaguá, Cunhãs, Moringuetes, Tapuias e os Carijós. Onde é o centro da cidade de Alagoa, encontrava-se uma grande aldeia, segundo o historiador Gilberto Furriel. Nesse meio tempo, descobriram que não só Alagoa, como toda a região dela, era muito rica em minérios, fazendo com que eles se estabelecessem aqui e fazendo da mineração a principal fonte de renda da cidade. Era tanto ouro que até mesmo uma casa de fundição de moedas falsas foi encontrada aqui. Era do capitão Mor Antônio Gonçalves de Carvalho, que para escapar da prisão se disfarçou de padre jesuíta. Denunciado em 1757, foi preso em 1759. Com o declínio da mineração e a falta de investimentos, as minas foram abandonadas por volta do ano de 1890. E assim, a região vê uma indústria florescer, a indústria pastoril, com plantações de novos pastos e a exploração dos laticínios. Segundo a historiadora Elisa Marília Prado Carneiro, em 1850 já existia um famoso queijo, o queijo garrafão com ervas finas. Em 1922, quando o italiano veio para cá com a receita do queijo parmesão, esse italiano se chamava Pascoal Poppa e se casou com uma alagoense. Se estabeleceu aqui e ele quis produzir a receita, pois viu que a região era propícia para isso. Mas ele enfrentou uma dificuldade, que foi a deficiência de maquinários. Essa deficiência era porque aqui em Alagoa, na época, era muito rústico, diferente de onde ele veio. E para fazer essa receita, precisava pasteurizar o leite, algo que ele não estava conseguindo fazer. Com isso, ele teve uma ideia, que foi mudar a receita. Começou a fazer o queijo a leite cru, que foi uma coisa que se encaixou muito bem. A partir disso, ele começou a repassar essa receita do leite cru para as outras pessoas, amigos, passou de geração em geração e as gerações começaram a passar para as outras pessoas também, até se espalhar pela região toda e acabar virando uma cultura da cidade. Em 1953, a cidade de Alagoa deixa de ser distrito de Uruoca e emancipa, virando município próprio. Nesse tempo, o queijo ainda era muito desvalorizado. Ele era embalado em folhas de bananeira com sal em volta dele, pois era um meio de conservação da época para serem vendidos até as cidades vizinhas. Os anos continuam se passando com a cidade não tendo um crescimento significativo, até 2010, quando o Oswaldinho tinha acabado de voltar para nossa cidade, agora advogado, e teve uma ideia de colocar um nome para o nosso queijo, pois o queijo parmesão só pode ser chamado de queijo parmesão se ele foi feito na região de Parma, lá na Itália. Fora de lá, ele tem que ter outro nome, igual o champanhe, pois o que faz o gosto do queijo é o terroir, uma mistura de fatores como a altitude dos pastos, o clima, a água e o tipo de pastagem. Tudo isso é o que faz o gosto do nosso queijo tão especial. E com essa descoberta, o Oswaldinho conseguiu nossa denominação de origem, que hoje oficialmente podemos chamar de queijo artesanal de Alagoa tipo parmesão. E a partir daí, o queijo começa a ser valorizado. Os anos começam a se passar e Oswaldinho investindo cada vez mais no queijo e crescendo cada vez mais. Foi a primeira pessoa no mundo a enviar um queijo pela via de correios.
a primeira pessoa no mundo a criar um site na internet de venda de queijos e não para por aí. Em 2017, o Oswaldinho levou o queijo do seu Márcio, um produtor local da região, para competir na França e ganhou em terceiro lugar de melhor queijo do mundo, revolucionando a cidade, alavancando o turismo e abrindo porta para os outros produtores, que já somos 10 fazendas diferentes com prêmios na França, entre os melhores queijos do mundo, com medalhas até de ouro. De 120 famílias que produzem queijo, de 2.700 habitantes, com toda a fonte de renda da cidade hoje girando em torno do queijo. Mas isso é assunto para outro episódio. A Queijo da Lagoa, Minas Gerais, é pioneira na venda de queijo pela internet e na entrega em todo o Brasil. Nossa missão é reconhecer a importância do produtor, agregar valor ao produto, movimentar a economia local, fomentar o turismo regional, preservar a cultura e a tradição. Tudo isso com muita qualidade, são mais de 60 prêmios nacionais e internacionais. Segue a gente aí no Instagram, @queijodalagoamg, imensamente agradecido. Bom, gente, esta é a história da nossa cidade querida, Alagoa. Não perca nenhum episódio do Pod Queijo em Alagoa. Siga-nos no @podqueijoalagoa, no Instagram e na sua plataforma de streaming favorita. O Pod Queijo em Alagoa é uma produção dos alunos da Estadual Maria do Carmo Lima Pinto. É isso, fui!